Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a você que está na sua casa, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. E nós estamos aqui nesta noite para adorar o Senhor com a palavra, com a oração e pedir ao Senhor que neste tempo o Senhor esteja nos acudindo em nossas necessidades. Eu gostaria de inicialmente orar em favor de todos os pedidos. Nós temos aqui uma caderneta de oração, os nomes estão sendo colocados aqui. Nós vamos agora, num ato de fé, nós vamos orar ao Senhor e suplicar ao Senhor que Ele venha nos abençoar neste tempo. Meu irmão, minha irmã, coloque aí neste momento, num ato de fé, a sua oração, o seu pedido diante do Senhor nosso Deus. E vamos juntos rogar ao Pai Eterno que Ele venha nos abençoar. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus eu quero agradecer ao Senhor por este momento, Pai, nós estarmos na presença do Senhor, momento de adoração, momento da palavra do Senhor, momento, Deus, de oração. Obrigado, Deus, por este privilégio que nós temos de adentrar os santos dos santos pela fé. Ó Deus, nos chegarmos à presença poderosa do Senhor e levantar ao Senhor, Deus, e dirigir ao Senhor o nosso clamor. Meu Pai querido, em nome de Jesus, eu venho colocar cada nome que está aqui nesta caderneta, cada nome escrito, cada pedido do nosso coração, cada pedido do coração de cada irmão neste momento, Senhor, no nome de Jesus. Visita todos os enfermos, os necessitados, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que neste momento, Deus, estão passando por um processo doloroso da intubação. Senhor, estenda as tuas mãos de poder, de graça e abençoa todos. As famílias estão sofrendo, quantos, ó Deus, estão enlutadas neste momento. E o nosso pedido, ó Deus, que ali nos hospitais o Senhor esteja abençoando, ó Deus, levando cura. Aqueles que estão, Deus, nos respiradores, que o Senhor esteja, ó Deus, levando o ar aos seus pulmões, abençoando estas vidas, abençoando o pulmão de cada irmão, o coração, cada parte do ser. Pai querido, aqueles que estão em tratamentos em seus lares, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando esta vida. Pai, aqueles que estão neste tempo chorando, ó Deus, pelo falecimento de alguém da sua família. Pai, conforta os corações, consola os corações neste tempo, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor, meu Pai, possa estar visitando a cada coração neste momento. Abençoa, Deus, a cada irmão da PIBAB. Abençoa, Deus, os irmãos que estão participando também deste momento, aqueles que estão nos seus lares, aquele que, onde estiver, mas vai estar recebendo esta palavra e participando deste momento. Deus, que seja um tempo de fé, um tempo de oração, um tempo de súplicas e um tempo do milagre do Senhor, Pai, na vida de cada irmão, de cada irmã. Nós oramos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de ler a palavra do Senhor, um verso da palavra do Senhor para a nossa reflexão neste momento, que está no livro de Colossenses, capítulo 3, o verso de número 16. Olha que palavra do Senhor para nossas vidas, para os nossos corações, que nos diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Amém. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Colossos, ele traz para nós, neste momento, a reflexão desta palavra. O Espírito Santo ministra aos nossos corações e nós entendemos que o Senhor, de uma forma graciosa, fala aos nossos corações e nos instrui, neste momento, com esta palavra. O que nós podemos aprender com esta palavra para edificar as nossas vidas? Vida em igreja, ser igreja, é o foco da nossa palavra neste momento. Vida em igreja, como ser igreja. E Paulo, ele aqui traz, ele estabelece pelo menos 4 princípios,
fundamentais neste verso que nós podemos aprender em como ser igreja. E aquilo que estabelece a base para a nossa vida, Paulo ele fala assim, de uma forma instrutiva aos nossos corações, e ele diz o seguinte, em primeiro lugar, ele começa o verso dizendo o seguinte, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É interessante que, às vezes, algumas pessoas querem fazer um certo marketing da igreja e dizer, olha, o foco principal da nossa igreja é isso, nós estamos, vai ter um grande cantor, vai ter uma grande programação. Meus irmãos, às vezes, a gente sabe que tudo isso é importante, faz parte de um contexto de culto, de um momento, de um certo programa, de uma comemoração. Mas, meus amados irmãos, neste tempo nós temos experimentado, em primeiro lugar, que Deus parou tudo. Deus parou dessas coisas e traz à tona para nós que a coisa mais importante para nossas vidas é habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Meus irmãos, aqui está a base para uma igreja. Paulo começa dizendo que a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Cristo, é a base para as nossas vidas. É o que tem de mais importante. Por quê? Porque esta palavra nos orienta. A palavra do Senhor nos confronta. A palavra do Senhor, ela é instrutiva, ela orienta. Ela ajuda na formação da nossa vida, do caráter, do testemunho, é o estilo de vida. E nós vamos aprender isso, meus irmãos, é pela palavra. É o que mais nos ensina a adotarmos como princípio a nossa vida, como estilo de vida, como testemunho. É a palavra do Senhor. Nada pode ocupar este lugar. A base da nossa vida tem que ser estabelecida pelo princípio da palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes, muitos de nós, às vezes, corremos daquele famoso confronto bíblico, quando uma palavra ela fala que nós estamos errando. Quantos de nós, às vezes, fugimos de alguns textos porque não queremos ver a palavra do Senhor nos corrigindo? E, neste momento, Paulo começa exatamente isso, dizendo o seguinte, uma igreja abençoada, vida vitoriosas, uma igreja vitoriosa. O primeiro princípio desta igreja é a riqueza da palavra de Deus. E a própria palavra diz que ela penetra em cada parte do ser, do coração, da mente, da alma, e ela vai produzindo todos os efeitos que são necessários para a nossa vida, para nós estabelecermos o quê? A nossa conduta, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de relacionar. E Paulo traz isso para nós, a igreja, que se nós queremos ser de fato uma igreja abençoada, uma igreja autêntica, uma igreja cristã, uma igreja bíblica, o nosso princípio chama-se a palavra de Deus. E Paulo não diz, ele ainda traz de uma forma muito interessante, diz, habite ricamente. Ou seja, é o primeiro lugar, com riqueza, é aquilo que realmente vai nos instruir. Ele, a seguir, ele diz o seguinte, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Olha bem, irmãos, ninguém está de fato preparado para ensinar, para aconselhar. A pessoa não estará preparada se ela não segurar essa palavra com riqueza no seu coração. Quando nós somos instruídos pela palavra do Senhor nosso Deus, aí nós compreendemos que nós estamos preparados o quê? Para ensinar. Estamos preparados para aconselhar. E diz a palavra que uns aos outros com toda sabedoria. Sabedoria que vem da palavra de Deus, orientação que vem da palavra do Senhor nosso Deus. Ensinar, aconselhar. E a gente compreende, meus amados irmãos, que aqui estabelece a realidade de uma igreja. Porque trata aqui no plural, habite em vocês a palavra de Cristo. E ele também diz, ensinem, aconselhem-se uns aos outros
Ou seja, com esse princípio, com a riqueza da palavra do Senhor, nós não vamos aconselhar ninguém com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós entendemos. Não, o melhor conselho, a melhor orientação que a gente pode ajudar uma outra pessoa é aplicando a palavra. Fala assim, meu irmão, olha, assim diz a palavra. Esta é a forma de nós aconselharmos uns aos outros. Assim nos diz a palavra de Deus. Não é eu penso que é assim, não é eu creio que é assim. Não, é assim nos diz a palavra do Senhor. A autoridade, ela vem da palavra do Senhor para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que nós vamos orientar, que nós vamos aconselhar. E nos diz que é com toda sabedoria. Sabedoria não de Deus, não do homem, desculpe, mas sabedoria de Deus. Aquela sabedoria que ela é superior, uma sabedoria que além de nos ensinar, ela nos capacita e para nós podermos ajudar e abençoar outras pessoas. Interessante que Paulo dá o terceiro passo aqui. Primeiro passo é a palavra, a riqueza da palavra. O segundo passo é ensinar e aconselhar uns aos outros com sabedoria. E agora, Paulo traz, qual é o terceiro passo de uma igreja? É cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. Ele não diz assim, olha, vocês comecem cantando, fazendo um grande louvor. Não, ele começa a dizer assim, olha, a instrução vem primeiro pela palavra. E eu entendo também, irmãos, né, a gente pode entender que nesse texto aqui, que no ponto 2, Paulo trata de relacionamentos, ou seja, ensinar uns aos outros, aconselhar uns aos outros com sabedoria. Isso chama-se relacionamento, de irmão com irmão, relacionamento na igreja. Então, a palavra habita ricamente. Nós temos um bom relacionamento, quer dizer, agora o nosso louvor será mais abençoado. Nosso louvor, ele vai chegar a Deus. Por isso que Paulo diz o seguinte, olha, vocês estão sendo instruídos com a palavra, estão relacionando espiritualmente, estão sendo dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Agora vocês comecem a cantar. Comecem a louvar ao Senhor com salmos, com hinos e com cânticos espirituais. Em quarto lugar, ele diz o seguinte, com gratidão a Deus em seus corações. Então, o nosso louvor não pode não ter um outro sentido que não esse. O louvor espiritual é aquele louvor que ele é dirigido a Deus com gratidão em nossos corações. Ou seja, eu me rendo ao Senhor, eu glorifico ao Senhor, eu exalto o nome do Senhor, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, mas muito mais pelo que o Senhor representa na minha vida. Meus irmãos, a gente compreende que nesses passos, como a igreja, ela se torna uma igreja mais bíblica, uma igreja cristã, uma igreja autêntica, uma igreja espiritual, quando a sua primeira base é a palavra, a segunda base é relacionamentos, a terceira base é a adoração, a quarta base é gratidão no coração de cada pessoa. No livro de 1 Tessalonicenses 4, o verso 18, nós encontramos a seguinte palavra: consolem-se uns aos outros com essas palavras. Novamente, a gente volta à questão de relacionamento, igreja, vida em igreja, ser igreja de fato. Irmãos, e esta palavra ela tem estado tanto mesmo em foco neste tempo, a palavra consolar uns aos outros. Porque neste tempo, tem sido um tempo de dor, um tempo de sofrimento, um tempo de preocupação, e o povo de Deus, nós como igreja, precisamos estar preparados para ter aquela palavra que realmente vá consolar uns aos outros. E Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, do primeiro versículo até o versículo 18, ele vai orientando a igreja em como ser igreja. E ele traz para nós que a igreja ela precisa ter uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida, e interessante que no verso 1, olha bem o que nos diz 1 Tessalonicenses 4, verso de número 1. Olha bem, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de que agradar a Deus. E, de fato,
assim como vocês estão procedendo, agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Irmãos, ele traz aqui nesse capítulo 4 um estilo de vida, uma igreja preocupada com a obediência a Deus e, acima de tudo, uma vida que agrada a Deus. A palavra que bem em foco aqui nesse verso é: assim como recebeste, exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de maneira como convém andar e agradar a Deus. Ou seja, andar estilo de vida, de uma forma que agrade ao Senhor nosso Deus. Aí, como é que a gente consegue isso? Está no primeiro ponto do verso que nós lemos primeiramente. Habite ricamente a palavra do Senhor nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, em nossos corações. Quando esta palavra, ela tem a riqueza no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, meus irmãos, o que acontece? Nós agora sim estamos andando, vivendo de uma forma que agrada ao Senhor nosso Deus. No verso de número 1, ele diz que, além de agradar ao Senhor, e o que mais agrada ao Senhor é a nossa vida, a nossa busca por santidade. Devemos viver em santidade. Em 1 Tessalonicenses 3, o verso de número 13, ele traz isso bem forte aos nossos corações, que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos, ou seja, irrepreensíveis em santidade, ou seja, a nossa santidade tem que ser a santidade que agrada a Deus. E quando nós estamos buscando viver de uma forma que agrada ao Senhor, nós nos tornamos pessoas irrepreensíveis. Não quer dizer que nós não vamos mais pecar. Não, quer dizer que a nossa busca é a ser irrepreensível. Também envolve até quando nós erramos contra o Senhor, nós voltarmos para o Senhor, arrependidos, pedir perdão e adotar um novo estilo de vida. Isso é busca por santidade, uma santidade que agrada ao Senhor nosso Deus. Em 2 Coríntios 5, verso de número 7, nós encontramos que nós devemos viver pela fé e não pelo que vemos. Olha bem, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Olha bem, ser igreja, irmãos, é isso aí. Nós vamos encontrando nessas citações o estilo de vida de uma igreja que vive pela fé e não pelo que vê, porque se nós formos viver hoje pelo que nós estamos vendo, irmãos, o caos instaurado não só no nosso país, mas na terra, no mundo. As nações estão em desespero, os nossos líderes políticos estão em desespero, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão pensando, será, o que está acontecendo, há esperança para nós? Irmãos, nós, igreja, nós precisamos viver pela fé e não pelo que vemos. Não podemos focar os nossos olhos nesse estilo que está aí sendo adotado, mas também, ou seja, a nossa vida que agradando ao Senhor, a nossa vida de santidade, nós também precisamos viver pela fé. Eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Gálatas 5, verso de número 16, olha bem, a igreja é orientada. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Sabe o que é isso? A riqueza da palavra de Deus. Quando nós somos instruídos por essa riqueza da palavra do Senhor, é isso que nós vamos compreender, que nós precisamos viver pelo Espírito. E aí, vivendo pelo Espírito, nós não vamos buscar satisfazer os desejos da nossa carne, dos nossos pensamentos, seguir o coração, como alguns dizem, quem tem que seguir o coração. Não, a gente tem que seguir a Deus. A orientação da palavra do Senhor, nosso Deus. Efésios 5, verso de número 2, olha o que nos diz essa palavra. E vivam a igreja,
ao conselho para a igreja. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável ao Senhor, nosso Deus. 1 Tessalonicenses 5, o verso de número 5, olha bem o que nos diz essa palavra. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Olha aí, irmãos, a riqueza da palavra de Deus, a forma que nós somos orientados, traz para nós que nós somos filhos da luz, e nós precisamos andar na luz. A luz tem que brilhar através da nossa vida, porque nós somos filhos da luz, filhos do dia. Não somos filhos da noite, não somos filhos nem das trevas. É assim que nos orienta a palavra do Senhor nosso Deus. Efésios 5,15 também nos mostra que nós devemos viver com sabedoria. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Olha o que a riqueza da palavra do Senhor está nos orientando, irmãos. Por isso que a base da igreja é a palavra. O tempo todo é a palavra. Aconselhados, orientados. E quem procura viver tudo isso que nós estamos vendo aqui, irmãos, se torna uma pessoa preparada para aconselhar, para ensinar uns aos outros. A igreja deveria viver se preparando para a volta de Cristo. Do verso 13 de 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 até o verso de número 18, nós vamos encontrar que o Senhor está falando sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque esta palavra que nos orienta, que nos instrui, esta palavra é a mesma palavra que ela também nos prepara para a volta do Senhor Jesus Cristo. Como que nós estaremos preparados? Buscando uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida que agrada ao Senhor nosso Deus, uma vida que orienta um ao outro no amor do Senhor, uma adoração já estabelecida pela palavra. A palavra do Senhor nos orienta como nós devemos viver. Não é o nosso pensamento que faz como nós devemos entender a palavra do Senhor nosso Deus. Não, nós precisamos entender conforme a palavra nos orienta, Senhor nosso Deus. Mas nós sabemos também que são esses os deveres da igreja, mas nós compreendemos também que a igreja ela tem os seus privilégios, chamados de privilégios mútuos dos cristãos, ou seja, todos os servos, todos os membros, toda a igreja, todo aquele que professa a sua fé em Jesus Cristo. Ok, João 15, verso de número 12, diz que nós podemos amar-nos uns aos outros. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Irmãos, olha bem, isso é privilégio. Ser amado pelo meu irmão em Cristo é um grande privilégio, é uma bênção para a minha vida. Você poder amar o seu irmão em Cristo Jesus também, isto é privilégio. É um privilégio que o Senhor nos outorga, o Senhor nos orienta a vivermos desta forma. 1 Pedro 4, verso de número 10, nos diz que também com este privilégio que nós precisamos estar preparados para servirmos uns aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isto chama-se também relacionamento. Hebreus 3,13, também nós somos orientados o seguinte: devemos exortar-nos mutuamente, ou seja, devemos exortar uns aos outros. Irmãos, o tempo todo a palavra do Senhor está falando aos nossos corações, nos orientando como ser igreja. Diz o seguinte: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, esse exortar mutuamente é com a riqueza da palavra do Senhor nosso Deus. Devemos consolar-nos. E interessante que eu peguei aqui 3 versões que
que diz o seguinte, olha bem, Tessalonicenses 5, verso de número 11, olha bem o que nos diz. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora, outra versão diz o seguinte, portanto, animem-se uns aos outros, ou seja, exortem, edifiquem, agora a outra expressão, animem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros, tal como estão fazendo. E na outra versão diz o seguinte, assim, pois, consolai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros, como já o fazeis. Meus queridos irmãos, esta é a palavra do Senhor para nesta manhã, para os nossos, ou nesta noite, para os nossos corações. Devemos ser orientados por esta palavra, entendendo, em primeiro lugar, a riqueza da palavra do Senhor nosso Deus. Se queremos ser uma igreja neste tempo, uma igreja preparada para abençoar pessoas, para abençoar vidas, as pessoas que estarão chegando na igreja, as pessoas que estarão nos procurando, eu creio que dentro de poucos dias, um pouco mais, nós já teremos melhores condições, os nossos cultos presenciais estarão retornando, nós teremos um pouco mais de liberdade. Agora o quê? Nós vamos só fazer festa por isso? É claro que nós vamos fazer festa. Vamos agradecer? Vamos. Mas, irmãos, é tempo de nós termos aprendido, com certeza. Se nós não aprendemos nada com isso que nós estamos vivendo, quer dizer que nós não aproveitamos nada. O que Deus está permitindo tem sido um tempo para nós aprendermos muito, para nós melhorarmos a nossa vida, melhorarmos o nosso relacionamento com Deus, melhorarmos o nosso relacionamento uns com os outros, melhorar o nosso estilo de vida, melhorar o nosso testemunho, melhorar a nossa forma de pregar a palavra do Senhor, sermos mais missionários, mais evangelistas, estarmos preparados para aconselhar uns aos outros, para abençoar uns aos outros. Você ver alguém que está triste porque perdeu alguém, porque alguém da sua família foi levado por essa pandemia, nós precisamos ter uma palavra poderosa. Nosso coração, por nós mesmos, nós não teríamos, mas se nós temos o Espírito Santo de Deus, e temos o Espírito Santo de Deus no nosso coração, quer dizer que nós precisamos ter palavras espirituais para consolar uns aos outros, para animar essas pessoas, para fortalecer essas pessoas. Eu concluo a palavra neste momento, retornando aos 4 princípios do primeiro versículo. Uma igreja que quer ser uma igreja de fato abençoada, nós precisamos compreender que a palavra de Deus, ela precisa habitar ricamente em nossos corações. Toda essa riqueza da palavra do Senhor, tudo aquilo que ela vai produzir no nosso coração, na nossa vida, nos preparando de fato para sermos a igreja que agrada a Deus. E segundo ponto, quando o apóstolo Paulo nos orienta sobre relacionamento, quem busca o verdadeiro relacionamento com Deus, também terá a condição para relacionar. Irmãos, nós estamos num tempo, ou sempre vivemos assim, as pessoas são diferentes umas das outras, nós pensamos diferente, nós temos às vezes o nosso jeito de ser. Agora só tem uma coisa que nós não podemos ser diferentes, é a nossa fidelidade a Deus, a nossa fé. Quando diz que nós precisamos exortar e ensinar, ou seja, Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí nós vamos ter que pensar do mesmo jeito. Se nós não pensarmos do mesmo jeito, irmãos, se não vivermos do mesmo jeito, se a nossa fé não for centrada na palavra, se a nossa palavra não for dirigida pelo Espírito Santo de Deus, aí sim nós vamos começar a falar diferente uns dos outros. Como seres humanos somos diferentes, mas como servos nós temos que buscar ser iguais, para nós estarmos ajudando, animando, aconselhando uns aos outros. Certa vez um jovem, alguns anos atrás, quando eu discipulava aquele jovem, ele virou para mim e disse o seguinte: olha, você é o meu espelho. Eu, muito assustado, pensei e preocupei com o tamanho da responsabilidade, disse para ele assim: mas você não pode
olhar para mim, você tem que olhar para Cristo. Ele é a razão da nossa vida. Ele falou assim: eu olho para Cristo, mas eu preciso olhar para você também. O que você faz, eu creio que eu posso fazer também. A forma como você fala, eu creio que você está me ensinando. Quando ele começou a falar uma série de coisas, eu me preocupei muito com o tamanho da minha responsabilidade. E pensei, eu não posso fugir desta verdade. Eu tenho que ser exemplo. Por isso agora eu olho a palavra de Paulo. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quer dizer que eu e você, que nós precisamos ser espelho para outras pessoas. Quem tem essa riqueza da palavra no coração, quem busca, quem ensina segundo a palavra, quem aconselha segundo a palavra, com sabedoria, tem palavras espirituais. E é assim, olha, creia no Senhor. Eu creio dessa forma. Creia assim também. Viva esta palavra. E nós, sim, o terceiro ponto, nós devemos cantar a nossa adoração, com os nossos salmos, nossos hinos, nossos cânticos espirituais. A nossa adoração, uma adoração que agrada a Deus. O nosso louvor que chega aos céus como aroma suave. Uma vida rendida à palavra, uma vida rendida nos relacionamentos de irmãos com irmãos, com Deus e com os irmãos, é alguém que, quando ele adora, ele tem algo que Deus está ali recebendo, é autêntico louvor, é autêntica a sua adoração, porque tem uma vida centrada na palavra do Senhor nosso Deus. E o último lugar que precisa ser com gratidão, com louvor. Às vezes a gente vê alguns vídeos de crianças adorando a Deus, a nossa boca enche de água, nosso coração de alegria, a gente emociona. De ver crianças, culto com crianças, elas estão se rendendo a Deus, levantando as suas mãos, chorando, fechando os seus olhos, adorando a Deus. E eu fico pensando assim, meu Deus, nós precisamos aprender com esses pequeninos. Às vezes nós temos uma adoração tão formal, às vezes nós temos uma adoração e ela corre o risco de ser fria, tão metódica, e a gente não se entrega. Mas, irmãos, quando nós somos conduzidos pela palavra, a nossa adoração vai ser desse jeito, com gratidão, com alegria, seja com lágrimas, seja com levantando as mãos, seja na adoração, seja no louvor. Isso é igreja. Uma igreja mais pura, mais cristã, uma igreja autêntica, que obedece à palavra, que vive a palavra. Irmãos, que neste tempo nós possamos estar aprendendo muito, que a nossa vida possa estar sendo melhorada pelo Senhor nosso Deus, que as nossas palavras sejam palavras espirituais, que a nossa adoração seja uma adoração espiritual, os nossos conselhos, que sejam todos eles buscados na palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero orar neste momento e quero convidar você, meu irmão. Nunca como neste tempo nós somos tão convocados para ser igreja de fato. Eu creio até que nós vivemos um tempo de um certo comodismo. Não tinha tanto problema. Agora nós estamos entendendo o que é de fato o que é problema. Agora nós estamos vendo de fato o que é luta, o que é provação. E quantas vezes nós nos sentamos no banco de uma igreja muito acomodados, tranquilos, desfrutando de um culto, às vezes só recebendo um culto, e a gente querendo assim, aí eu quero ver uma adoração muito gostosa da igreja, eu quero que o pastor neste culto pregue aquela palavra que eu venha gostar. Irmão, nós passamos muito tempo querendo ser agradados, nós queremos que o culto venha nos satisfazer, e neste momento nós somos chamados, convocados por esta palavra a entender que precisamos ter e estar aprendendo, que quem tem que ser agradado é Deus, e quem deve agradar sou eu e você.
Somos nós, a igreja, ser igreja, viver igreja. Nós precisamos agradar o Senhor nosso Deus. Você quer se preparar para isso, meu irmão? Para ser uma bênção nas mãos do Senhor, você, minha irmã? Você quer ser esta autoridade espiritual da palavra rica no seu coração? Você quer se preparar para ser uma bênção nas mãos do Senhor? Sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos. Você quer se preparar? Talvez quantos anos você já tem vivido na igreja e não tenha se preocupado em ser tanto, não descobriu ainda. E neste momento, esta palavra está te convocando para ser mais, para fazer mais. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos agora que vamos fazer essa oração, que esta palavra poderosa, que é do Senhor, que ela produza riqueza aqui no meu coração, no seu coração. Que ela produza riqueza na minha mente, na sua mente. E que saia riqueza espiritual da minha boca, da sua boca. E que a igreja, aí na sua casa, você, nós estamos com os nossos cultos suspensos, o salão de culto. Mas a igreja não parou. Aleluia. A igreja não parou. A igreja não está inerte, ela tem que estar mais ativa ainda. É o tempo. Este é o tempo que o Senhor tem nos dado. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor, Deus, por esta palavra deste momento. Quando meus irmãos, quando nós compreendemos, Deus, que a palavra do Senhor precisa habitar ricamente em nossos corações, que nós precisamos buscar, Deus, relacionamentos sadios, relacionamentos de conselhos, de maturidade cristã, maturidade espiritual, que nós sejamos referência para a vida de outras pessoas, e que nesses nossos relacionamentos sejamos conduzidos pelo fruto do Espírito, que é mansidão, domínio, temperança, fé. Oh Deus, que em nossos relacionamentos possa estar presente esses outros que são fruto do Teu Espírito Santo, oh Deus. Ah, Senhor, nós queremos ser uma igreja que, pela palavra e pelos relacionamentos, tenhamos um louvor mais espiritual, um louvor, Deus, que mova os nossos corações, um louvor que, ó Deus, que nos entusiasma a adorar, que nos emociona de fato, que arranque, que tire lágrimas de nós, que tire o gemer do nosso coração, mas pela sensação e pela certeza de fé, que está chegando até o Senhor como um cheiro suave. Senhor, nos dê sabedoria para isso, para que nós vivamos de fato como igreja. Me ajuda, Deus, ajuda os meus irmãos, ajude, ó Deus, a todos aqueles que estão recebendo essa palavra, que venhamos compreender que nunca vivemos tão forte uma convocação e uma realidade para sermos de fato a igreja que agrada ao Senhor nosso Deus. Abençoa todos os lares, abençoa todas as famílias, visita todo o povo do Senhor nosso Deus. É a nossa oração com gratidão e com louvor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, fica na paz, que Deus te abençoe poderosamente, que o seu lar, que a sua casa, que a sua família seja poderosamente abençoada pelo Senhor, que o Senhor continue ministrando livramentos, a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual. Fica na paz do Senhor. Amém e amém.